Todos nós temos números de telefone pessoais. Você provavelmente sabe de cor o seu próprio número e o de seus entes queridos. Mas você já se perguntou o que esses dígitos significam? Mais 11 ou mais 2, mais 3, mais 4. Por que cada país tem um número diferente e quem os inventou? Vamos descobrir. Há uma grande organização mundial chamada União Internacional de Telecomunicações, ou UIT. É uma das 15 instituições especializadas das Nações Unidas, que é uma organização global que lida com segurança, diplomacia entre países do mundo todo e muitas outras coisas importantes. Entre suas funções está o estabelecimento de conexões de telecomunicações. E essa é a área de responsabilidade do departamento da UIT. As pessoas dessa organização atribuíram códigos diferentes aos países e coordenam a comunicação internacional. Eles dividiram nosso planeta em 9 regiões. Dependendo da região, cada país tem seu próprio prefixo, um dígito que denota um código de país. Quando você digita mais no telefone e depois o primeiro dígito, o telefone se conecta automaticamente às linhas telefônicas da região especificada. Os números a seguir reduzem o raio dessa região a um ponto. Em palavras simples, primeiro você seleciona um continente, depois um país, depois uma região desse país, depois uma torre de celular em uma determinada cidade e, por fim, o número de registro do assinante. Por exemplo, os países do grupo do Plano de Numeração da América do Norte têm o número mais 00. Para ligar para uma região da África, é necessário digitar mais 2 e colocar um código específico do país. As regiões com códigos 3 e 4 ficam na Europa. Portanto, cada número representa sua própria região. Você pode encontrar facilmente a tabela com os códigos das regiões na internet. Você sabia que as pessoas começaram a usar amplamente a comunicação sem fio somente nos anos 90 e 2000? Antes disso, toda casa tinha um telefone fixo. Cara, você está fazendo eu me sentir velho. Alguns desses telefones tinham botões com números e outros tinham discos. Para discar um número, você precisava colocar o dedo no orifício com o dígito necessário, mover o disco com o dedo e esperar até que ele voltasse ao seu lugar. Depois disso, era preciso escolher o próximo dígito. Sim, você precisava de algo chamado paciência para trabalhar com a tecnologia telefônica naquela época. Já que estamos voltando ao passado, vamos descobrir como tudo começou. Alexander Graham Bell inventou o primeiro telefone em 1876. Em 1877, as pessoas estabeleceram a primeira linha telefônica de longa distância que passava pelo condado de Nevada, na Califórnia. Naquela época, era algo incrível. Falar com uma pessoa a 16 quilômetros de distância era algo que parecia ficção científica. A invenção se espalhou rapidamente pelo mundo. Se no final do século XIX apenas as pessoas ricas podiam pagar por essa tecnologia, no século XX o telefone fixo tornou-se um dispositivo comum em quase todas as casas. O número de usuários chegou a centenas de milhões em todo o mundo. Foi então que surgiu a tecnologia sem fio. Em 1973, a Motorola apresentou o primeiro protótipo de telefone sem fio. Porém, somente 10 anos depois ele foi colocado à venda. Esse dispositivo pesado tinha o tamanho de um tijolo e pesava cerca de 1 kg. Ele podia armazenar 30 números e tinha uma bateria com 60 minutos de duração. Nos 20 anos seguintes, a popularidade desses telefones aumentou. Em 1993, a IBM lançou o primeiro smartphone. 2 anos depois, o dispositivo apareceu oficialmente no mercado por $1.100. Em 6 meses, mais de 50 mil telefones foram vendidos. O primeiro smartphone era equipado com uma tela sensível ao toque. Tinha um calendário, um catálogo de endereços e um planejador de reuniões. Além disso, tinha um teclado sensível ao toque e uma caneta stylus. Em 1995, o número de assinantes de serviços sem fio era de cerca de 35 milhões de pessoas. Em 2008, esse número aumentou para 270 milhões. Durante esse período, cerca de 25% dos lares americanos abandonaram os telefones fixos. Quando os primeiros telefones começaram a se espalhar no início do século XX, o inventor Nikola Tesla previu o surgimento dos smartphones. Ele disse em 1926: "Quando a tecnologia sem fio for perfeitamente aplicada, a Terra inteira será convertida em um enorme cérebro." Ele previu que as pessoas não apenas se comunicariam umas com as outras, mas também se veriam a milhares de quilômetros de distância. Ele acrescentou que todas as pessoas do mundo poderiam carregar esses dispositivos em seus bolsos. Uau! Os telefones mudaram não apenas a comunicação, mas também a economia mundial. Graças ao setor de telefonia móvel, surgiram 14 milhões de empregos no mundo.
Outros 17 milhões de empregos também se beneficiam desse setor, por exemplo, empresas que lidam com câmeras e lentes para smartphones. E o número de empregos segue crescendo constantemente. Talvez você não tenha ideia de quão poderoso é o dispositivo que está em suas mãos. Seu smartphone é mais de 1000 vezes mais potente do que os computadores de navegação da NASA de 1969. Eles tinham 64 kilobytes de memória e operavam em uma frequência de 0,043 MHz. Sim, também não sei o que isso significa, mas uma calculadora de bolso ou até mesmo um carregador USB-C tem mais poder de computação do que os melhores computadores que as pessoas usavam para enviar astronautas à Lua. Você sabia que há ouro de verdade em todos os telefones? Os desenvolvedores colocam ouro nos telefones porque ele é quimicamente estável e conduz bem a eletricidade. Basicamente, esse material precioso é usado em placas de circuito. Para obter 1 grama de ouro, você precisa de 1 tonelada de minério ou 21 smartphones. E 1 tonelada inteira de telefones sem baterias resultaria em 300 gramas de ouro. As pessoas extraem cerca de 2.700 toneladas desse minério por ano, ou seja, 7,5 toneladas por dia. Se começassem a extrair a mesma quantidade de ouro dos smartphones, toda a população do nosso planeta ficaria sem telefones em 23 dias. Seu telefone tem a classificação de Ingress Protection, ou classificação de IP para abreviar. Ela mostra o grau de impermeabilidade do seu telefone. Se a classificação for 0, não há proteção contra a água em seu dispositivo. Se for 9, seu telefone está protegido contra altas pressões e temperaturas. Você pode encontrar as informações nas instruções ou em um site especial. Quase 90% dos telefones no Japão são à prova d'água, porque naquele país as pessoas gostam de levar seus telefones com elas quando tomam banho. Sim, é verdade. Os telefones sem fio fizeram a revolução. Em seguida, o primeiro smartphone trouxe novas tecnologias. A próxima revolução ocorreu em 2007, após a apresentação do primeiro iPhone. Desde então, muitos desenvolvedores de telefones começaram a copiar o design dos dispositivos da Apple. Ele estava na moda e era prático. Esse design é tecnicamente perfeito, o acessório fica confortavelmente na sua mão e tem uma tela grande, o que ajuda a captar melhor as informações. Até 2007, os telefones eram muito diferentes. Alguns eram bastante estranhos. O Motorola V70 era um telefone com um teclado giratório de 360 graus. Parecia um spinner, mas não ganhou muita popularidade. Em 2003, foi lançado o Nokia 7600. Esse telefone tinha o formato de uma gota e o teclado ficava em volta da tela. O Haier P7 Pen Phone funcionava também como uma caneta, mas ao mesmo tempo parecia um controle remoto de TV. O smartphone mais caro do mundo é o Falcon Supernova iPhone 6. Sua capa é feita de platina com a adição de ouro 24 quilates. E em sua tampa traseira você encontrará um grande diamante. O preço do dispositivo é de 48,5 milhões de dólares. A Apple não está apenas aprimorando seus dispositivos, mas também adicionando easter eggs dentro deles. Aqui estão alguns deles. Você pode acessar um navegador Safari, abrir qualquer site e clicar no botão compartilhar. Entre as funções estendidas, você verá a lista de leitura. O símbolo dessa função são os óculos redondos Lunar de Steve Jobs. O design do ícone do aplicativo Mapas muda constantemente, mas ele sempre mostra um endereço real. Era o antigo campus da Apple. Depois, ele mostrou o endereço do novo Apple Park. A frase da Apple "pense diferente" está criptografada no teclado virtual no emoji de livro. Mas para ver a inscrição, você precisa extrair o arquivo de origem com o emoji e ampliá-lo. Devido ao seu tamanho, você não perceberá a citação na tela do telefone. O ícone de sonda sonora no gravador de voz faz sentido. Ligue o aplicativo e pronuncie Apple. O telefone gravará uma faixa com uma onda sonora semelhante. São tantos truques, aparelhos e novidades em tão pouco tempo. Tchau!